Diga assim: Deus te abençoe, meu irmão, com toda a sorte de bênção. Fala para ele: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Fala em voz alta: tu não serás atingido. Diga assim: nós não seremos atingidos. Bata as palmas para o Senhor bem forte. Amém. O Espírito Santo falou no meu coração sobre o dom de discernir. Diga para o irmão assim: os maiores dons, discernimento de espírito. Diga: dom de discernir espírito. Abra comigo 1 Coríntios 12. No versículo 7 até o versículo 10, fala nos 9 dons espirituais. Fala em voz alta: 9 dons espirituais. Tem pessoas que têm 9 dons, tem outros que têm 6, 35, 7, 2, 1. Outros têm todos os dons. Deus dá àquele que precisa, àquele que pede, àquele que busca, àquele que encontra. Deus dá os dons conforme a sua necessidade e conforme a necessidade da sua igreja local. Mas Deus quer dar os dons para nós. Diga para o irmão assim: os dons para nós. Todos os dons são importantes. O primeiro dom está no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada, primeiro dom, a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento. Terceiro dom, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. O quarto, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E ao outro, versículo 10, a outra operação de maravilhas. E ao outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Diga aleluia. A outro, variedade de línguas, de falar em variedades de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Diga: 9 dons espirituais. Diga glória a Deus. Diga para o irmão ao lado assim: o Senhor quer que você tenha os dons. Mas muitos têm que deslanchar os dons. Quando eu converti, Deus me deu alguns dons, mas faltava o dom da palavra. Eu só abria versículo e Deus curava as pessoas, mas não conseguia deslanchar uma palavra. Não tinha retórica da mensagem, não tinha a unção da palavra, o dom do ensino da palavra eu não tinha. Eu pedi ao Senhor que me desse. Senhor, me dê um dom para ensinar a igreja. Eu preciso dele, porque a igreja precisava. Eu tinha que trazer pregador de fora para ensinar a igreja. Diga aleluia. Então nós precisamos dos dons espirituais. Diga para os irmãos: os dons espirituais são necessários para o crescimento da igreja. Amém, queridos? Nós temos que pedir a Deus os dons. Tem gente que fica dormindo e morrendo nos dons, sem ter dom, e fica ali. Tem que pedir os dons. Diga glória a Deus. Mas eu quero falar só de um dom neste dia, que é o dom de discernir espíritos. Diga: discernimento de espíritos. Abra comigo as vossas Bíblias. Dom de discernir espírito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. O maior dom para a igreja, para o líder da igreja, para o líder da sua família, é o dom de discernir. O discernimento de espírito é que faz com que possamos nos manter vivos pela fé. Discernimento de espírito. Na caminhada cristã, se você não tiver discernimento de espírito, você bate a cabeça na parede. Se você vai tomar uma decisão, se não for ter o discernimento de espírito da decisão que você vai tomar, você bate a cabeça na parede. O discernimento de espírito, o Senhor dá a nós
para termos o discernimento daquilo que temos que fazer segundo a sua vontade. Diga aleluia. A Bíblia diz agora que Paulo foi o único que teve um nível maior de discernimento de espírito, porque todos os apóstolos tinham discernimento de espírito, mas Paulo tinha um mais elevado. E o discernimento mais elevado, ele é buscado no Senhor, não é de graça. Diga, o primeiro nível de discernimento de espírito, diga, primeiro nível de discernir, é você olhar para uma coisa, você discerne ela segundo a carne. Essa bolsa é azul, eu discerni que é azul, é um discernimento natural. Diga, um azul claro, bonito igual aquele lá, azul claro, bacana, do irmão Bruno, a camisa a cor azul claro, é um discernimento que eu estou vendo fisicamente na carne, eu consigo discernir que aquilo ali é azul. Diga glória a Deus. Agora existe o segundo nível de discernir o espírito, é quando você entra na presença de Deus, você começa a pagar o preço na presença de Deus, e Deus começa a te dar um discernimento maior das coisas. Diga glória a Deus. Mas você ainda não está no nível ainda que deveria estar, porque o segundo nível é muito importante, mas você tem que passar por um nível maior, o nível que Paulo tinha, e o Espírito Santo me falou como Paulo adquiriu este dom, claramente. 4 coisas. Quantos querem ter o discernimento que Paulo tinha? Levanta a mão para o céu. Um discernimento profundo e forte. Primeiro, é impossível de ter o discernimento no terceiro nível se você não for obediente a Deus. A obediência a Deus quebra maldições na nossa vida. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o Espírito Santo no que Ele quer com a sua vida, da forma que Ele quer fazer, vai quebrar maldições na sua vida. Obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração, obedecer a Deus em tudo, aumenta e leva você no maior nível de discernimento de espírito. Diga aleluia. Diga, você quer o nível maior de discernir espírito? Quantos querem? Levanta a mão para o céu e diga aleluia. Diga para o irmão assim, vai ter que pagar o preço agora. A Bíblia diz que muitos homens da história tinham discernimento, mas ainda tinham até o segundo nível. Ao terceiro nível, só o que eu conheço agora na Bíblia Sagrada, só quem tinha era Paulo e Jesus. Talvez nem Davi. E para isso é um preço maior que você paga na obediência a Deus. E diga para o irmão assim, obedecer a Deus é desagradar a sua carne. Diga aleluia. Quantos estão vivos comigo, diga amém. Fábio, você tem coisas que você vai fazer, Deus falar não, e você obedece a Ele, e Ele testa a sua fé, Ele testa o seu limite, Ele testa aquilo que você tem feito para Ele. Diga obediência. Quebra todas as maldições na tua casa, familiar, etc, etc e etc. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. O terceiro maior nível do Espírito, você vai ter que ter profundidade da palavra no seu coração. Diga, lê a palavra todos os dias. Aleluia. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu trabalhei muito. Pastor, eu fiz aquilo. Pastor, eu nunca tive tempo para ler a palavra. Pastor, eu não consigo ler a palavra. Então, não consegue ter um maior nível de discernimento de espírito. Porque o natural você tem, o primeiro nível, que é o natural, o segundo que você desenvolve, e o terceiro que você tem de Deus na profundidade. Só através da obediência e da palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus. Abra comigo Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12, é isso mesmo? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga aleluia. Diga, a palavra de Deus, quando entra na sua vida,
te aumenta o discernimento espiritual das coisas. Tempo atrás manifestava a pessoa, botava a mão na pessoa e o bicho ficava rindo e mandava embora. E tinha casos que ia embora a pessoa com demônio e não saía, porque faltava discernimento. Faltava um nível de discernimento maior. Mas quando você expulsava ali e o demônio parecia que era a pessoa que estava ali, o Espírito Santo trazia o discernimento e falou: ele está ali, está brincando, ele está ali. Aí falava: bicho, você está me enganando, você está aí, em nome de Jesus, sai. Aí começava a dar gargalhada, estava ali o demônio sem eu ter o discernimento. O Senhor aumenta o discernimento e os demônios ficam envergonhados. Diga, o terceiro nível de discernimento é o que Paulo tinha em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós à oração, nós quem? Atos Apóstolos. Quem escreveu Atos Apóstolos? Estão bom, hein? Glória a Deus. Diga, Lucas, doutor Lucas. Estava Lucas, quem mais? Barnabé talvez estava, Silas também estava, Paulo estava, eu não sei se Pedro aqui estava, mas imagine que estava bastante gente aqui, todo mundo alegre, porque a mulher estava entregando o recado. Diga aleluia. A maioria é assim, irmão. A maioria das pessoas não consegue ter um nível maior e aonde são enganadas em muitas áreas da sua vida. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Não era o Espírito Santo, era um espírito imitador do Espírito Santo. E, irmão, isso é tão perigoso. Tem capeta entregando recado para a gente e nós estamos rindo para ele. Porque nós temos que ter discernimento quando é Deus falando e quando é o diabo falando. Nós temos que ter discernimento no Espírito, quando é o Espírito Santo que está usando alguém, ou quando é a carne que está usando alguém. Aconteceu que indo nós à oração, nos encontros, saiu uma jovem que tinha um espírito para adivinhar, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma feiticeira. Talvez tenha muitas pessoas igual a ela dentro das igrejas, entregando vários recados na igreja. Tem muitas pessoas talvez ocultas na igreja entregando recados, e ali não é Deus falando com ela, é o inimigo, e soprando o inimigo no teu ouvido, dizendo que é Deus. Tome muito cuidado com o espírito de adivinhação. Diga para o irmão assim, cuidado. Você só consegue descobrir quando é um espírito de adivinhação pelo discernimento maior do Espírito Santo para nós. Diga, através da palavra de Deus e da obediência. Quando eu obedeço a Deus, quando eu estou lendo a palavra, buscando os versículos, entrando no meu coração os versículos bíblicos, então o discernimento espiritual, ele aumenta. Eu não estou julgando a pessoa, estou afirmando quem é a pessoa. Diga, aleluia. E por que Deus dá esse dom para nós? Porque o ministério não pode ter erro. Jesus, com todos os seus cuidados, no maior nível de discernimento, Jesus consagrou Judas, e Judas foi um problema para Jesus. Com todos os cuidados de Jesus, ainda consagrou 12, e ainda assim um capeta e o demônio no meio. Mas Jesus tinha o discernimento que aquilo era necessário acontecer, que Judas o traísse para que se cumprisse as sagradas escrituras. Jesus não foi enganado. As palmas para o Senhor. Mas ele tem um discernimento. Palavra de Deus, obediência, palavra de Deus. Agora, oração diária. Fala para o irmão assim, diária. Diga, oração diária. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Diga, você e Deus, todos os dias. Aumenta o discernimento na tua vida. O ministério, os líderes que não estão orando, o ministério cai. Ministério que não tem a oração e vontade do povo orar, a igreja cai. Estou vendo muitos obreiros aí meio, vou orar, ei, tem que esticar a perna, levanta e anda. Estou vendo muita gente louvou e tem que orar. Se não orar, não tem bênção e não dá bênção para ninguém.
A oração tem que ser necessária para aumentar o nosso discernimento de espírito. Você precisa, diga aleluia, bata as palmas para ele. Precisa. Isso é como o ar que você respira. Se você não tiver discernimento, você vai sofrer nessa vida. Está repreendido, pastor? Está mesmo. Sem discernir o Espírito, você vai bater a cabeça na parede todo dia e vai errar. Porque não tem o discernimento de Deus na tua vida. E para ter, tem que se humilhar para Deus todos os dias. Diga aleluia. Bata as palmas para Ele. Irmãos, nós temos que pagar o preço. Diga aleluia. Fala para o irmão assim, para aumentar o discernimento, jejum. Tem que jejuar, irmão. Sacode o irmãozinho e fala assim, jejum, junto com a oração, junto com a leitura da palavra, junto com a obediência, os quatro transforma em um grande discernir de espírito na tua vida. Quando Jesus disse em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, eu entendi o que ele estava dizendo. Olha, vamos lá para o texto, 1 Coríntios 2, 14. Olha o que a Bíblia diz. Desculpa, 2, 16, ou é 1,16, espera aí. Que fala que nós temos a mente de Cristo. Me ajuda aí, pastor, está 1,16 ou... 2,16, sim. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Você, para ter a mente de Cristo, você mal pensa, é Deus revelando em você. Presta atenção nisso. Tem coisas que eu penso lá em casa, e aconteceu. Eu achei que era a minha carne, eu pensando, ou eu sonhei, ou eu pensei, não, foi Deus me revelando, porque a minha mente é a mente de Jesus Cristo. Por isso que nós somos um só, você e ele é um só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 ou 19, me ajuda aí. 1 Coríntios 6, 19. Não, 19. E que nós sois de vós, como é que é? 6,17, desculpa, está certo, 17, Giovanni, vamos lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo. Ele pensou, você pensou. Você imaginou uma revelação, é aquela revelação. Você pensou no que Deus vai fazer uma cura aqui, é aquela cura que acontece. Porque a nossa mente está ligada na mente dele, automaticamente, nossa com o Espírito Santo. Isso só pode acontecer com você se você estiver ligado nele. Primeiro, João, abra comigo, João capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Estai em mim e eu em vós. Como é possível estar nele? Diga assim, pela sua palavra, pela oração diária, pelos jejuns e a obediência a ele. Aí eu estou nele, ele está em mim. A Bíblia fala que nunca ele vai estar em mim primeiro para eu estar nele. Eu tenho que dar o passo nele e ele vai dar o passo para mim. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Diga aleluia. Agora Paulo tem um discernimento fantástico e maior do que todos. Imagino eu, posso eu trazer interpretações bíblicas pela hermenêutica, pela homilética, pelo estudo da ciência, da palavra da ciência. Eu posso colocar agora no meu pensamento que Paulo era o único, Paulo era o único que realmente tinha uma oração mais profunda do que todos. Uma obediência mais profunda do que todos. Era um homem que conhecia mais a palavra do que todos.
É um homem que talvez orava mais do que todos. Então ele está com um discernimento ali extraordinário, que aquela mulher não era uma mulher de Deus, mas uma mulher enviada de Satanás na revelação, que foi uma revelação verdadeira. Diga aleluia. Você acha que o diabo vai te enganar? Vai enviar alguém até no seu pé para te entregar um recado que seja completamente fora da Bíblia Sagrada? Não, ele vem certinho, entrega o recado certinho para você ficar dependente daquilo ali. Deus não quer que você fique assim. Deus quer falar face a face com você. Deus usa quem quer na igreja, faz da forma que quer, usa a irmã quando vem, usa nós aqui, amém. Mas nós temos que ter a intimidade íntima, nós e Deus. As palmas para Ele. E segundo esta, seguindo a Paulo e a nós, Lucas falando, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí todos ficaram alegres. Olha como é que essa mulher está falando a verdade, nós somos homens de Deus. E ali muitos ficaram com o ego cheio. Olha como nós somos de Deus. Olha como o recado que essa mulher entregou para nós. E Paulo falou assim: eu estou perturbado no espírito. Todo mundo alegre, Paulo angustiado. Tem uma coisa errada. Todo mundo fazendo festa para aquela mulher, gostando dela. Olha que mulher abençoada, olha que mulher ungida, olha o recado que está sendo entregado para nós. Paulo falou: ei, tem algo errado com ela. Paulo tem algo errado com ela. E muitos dias ele enganando todos ali. Paulo: não, a mim não, tem algo errado nela. A Bíblia diz agora que quando ela chega perto de Paulo, Paulo olha nos olhos e fala assim: em nome de Jesus o Nazareno, eu te expulso, você que está nela, sai! E naquela mesma hora o demônio da adivinhação saiu dela e ela não entregou o recado mais. As palmas para o Senhor. Não era Deus. Não estou falando para os irmãos que estão sendo usados por Deus na igreja, não. Pelo amor de Deus, não é isso não, irmãos. Entenda que Deus quer nos usar mesmo. Diga glória a Deus. Vai entregar recado, sim. Deus usar para você falar, você fala, sim. Não estou dizendo que nós somos contra o dom, não. Deus tem. Mas toma cuidado com o espírito de engano que pode vir contra nós. Amém, queridos? Pois é, a irmã Neuza recebeu o dom de falar em línguas. Começou a falar em língua. Aí ela botou na cabeça que não era ela, que era o inimigo. Aí não falou mais em língua. Um dia ela, glória, 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 começou a falar em línguas. Aí depois falou assim: não, não sou eu, mas é lógico que é você, porque Deus não vai tomar sua língua para você falar. Você que tem que abrir a língua e deslanchar, amém? É você que fala. Deus só coloca no cérebro, você fala. Diga glória a Deus. A irmã Deus achou que chegava o anjo e puxava a língua para o lado de fora e começa a falar enrolado aí. Não é assim. Diga, começa por você e também pode terminar por você. Fala: não quero falar línguas. O homem, o sujeito, os dons são sujeitos ao profeta. O profeta pode falar em línguas, como ele pode segurar de falar em línguas. Ele pode ter o dom de discernir e também segurar esse dom um momento. Ei, Deus faz o que quer, diga glória a Deus. Anos atrás, uma grande amiga minha, não vou falar o nome, questão de ética, uma grande amiga minha, ela teve um sonho com uma pessoa que era amiga dela. Se não me falha a memória, foi sonho, não sei se foi visão, mas acho que foi sonho que ela me falou na época, me fugiu aqui há muitos anos atrás isso. E aí ela estava fazendo a unha de uma pessoa numa casa, e aquela pessoa estava lá, que ela sonhou, profético. E o homem passou por ela, despediu da mulher, despediu dela e foi fazer uma viagem. E o Senhor falou no coração dela, no sonho: este homem vai bater o carro e vai morrer. Diga para ele não fazer a viagem. O Espírito Santo encheu o coração dela, no discernimento fantástico. Deu a visão para ela, para falar para ele na hora. E ela, lembrando do sonho que Deus tinha dado, que aquele homem iria morrer num acidente, ela não entregou o recado para ele. Ele foi, na primeira viagem, morreu em Carlos Chagas. Segura, irmãozinho, e fala assim: quando Deus te der o dom, irmão, é para você usar, não é para enterrar. Diga glória. Os dons é para ser usado, não enterrado, não pisado em cima. É para usar, é para falar, porque se Deus manda falar, não podemos segurar os nossos lábios. Tem que dizer assim, manda dizer o Senhor. As palmas para o Senhor nesta noite. Não segure dons.
Pensou, você vai sonhar comigo que eu vou bater o carro e morrer, e você não tem coragem de entregar o recado, eu vou, faço a viagem e morro. Deus queria poupar aquela vida daquele acidente. Deus tem o poder, Deus tem o projeto para salvar, mas Deus usa o profeta não entrega o recado. Diga, não pode ser assim, irmão. Se Deus tem usado você, então é para a glória dele, então fale o que o Senhor manda. Amém? Sem medo, o Senhor usa e a palavra dele não volta vazia, prospera para onde foi enviado. Agora, se a pessoa que dá o recado para ele, ele teimar aí, deixa ele morrer sozinho, diga aleluia. Mas você fez sua parte. Amém, queridos? Por isso nós não podemos segurar os dons espirituais. Diga, o maior dom de todos, discernimento de espírito. O discernir espírito vai fazer você prosperar. Exemplo. Toda vez que nós estamos aflitos com alguma coisa e tomamos a decisão em cima da nossa aflição, nós erramos. Pode escrever isso, 2 de 2 é 4. Tem que tomar decisão no Espírito. Toda decisão que nós tomarmos, ou em algum negócio, ou na nossa saúde, ou numa viagem que temos que fazer, o Senhor nos coordena e fala para não fazer, e tudo aquilo que você não der ouvido que o Senhor fala, corremos sérios riscos. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor quer te prosperar além do que você imagina, mas se obedecer a Ele. Discernimento de espírito é assim, vai fazer um negócio, coração trancou, não faça. Aleluia. Vai fazer um negócio, coração trancou, Deus falou, não desobedeça. Irmãos, muitas pessoas erram financeiramente porque não obedecem ao Espírito Santo. Ele não quer que você se arrebente financeiramente, Ele quer que você prospere além do que você imagina. Amém, queridos? Agora, tem uma coisa, eu errei na minha vida um tempo atrás, porque eu tomei uma decisão na época que eu queria aquilo. Eu não orei a Deus se era vontade, eu queria. Eu queria a bandeira Firestone na época, eu queria a bandeira de um pneu de uma fábrica Firestone, eu queria, aí veio certinho na nossa mão a bandeira, foi para a minha destruição na época. Corri, fui para Belo Horizonte, abri aquela bandeira Firestone, quando chegou lá não prosperava de jeito, meu filho vendia, não rendia. Quando começava a encher a loja, eu colocava mais funcionário, botava mais funcionário, caiu o movimento de mandar embora. Era um vai e vem. Não prosperava. Aí o Senhor falou comigo assim, eu dou aquilo, você pediu, eu te dei. Mas você não perguntou se era minha vontade aquilo. Eu tinha tanta vontade de ter aquilo, irmão, que eu tomei a decisão, eu quero isso, Senhor. Eu era inocente, começo de ministério, sabe como é que é, né? Não era pastor ainda, mas começo, quando estava convertendo, era 97, era 95 eu converti, 97 eu quero isso. E o Senhor me deu, só que foi para minha perca. Uma empresa de $70 mil, né? Vendi 20 mil reais, parcelado em 12 vezes sem juros, ainda recebi para a glória de Deus, diga aleluia, irmão. Perdi na época, talvez, na época estava quase 1-1 na época o dólar. Eu perdi quase, na época, nós perdemos quase 50 mil reais na época, atualizado hoje uns 300. Por quê? Porque o teimoso aqui queria. Eu quero, bandeira, faz. E Deus usou uma irmã para mim, e usou um pastor para mim na época lá, falou assim, filho, ô irmão, não lembro que fosse hoje, filho, Deus só te deu isso aqui. O irmão me deu uma raiva quando ele entregou esse recado, que eu queria crescer, ter 10 empresas em Belo Horizonte. Falei, filho, Deus só te deu isso aqui para o seu sustento. Falei, irmão, eu queria abrir 10 lojas, crescer financeiramente. Esse cara está doido. E quando ele me falou, foi com uma faca entrou no meu coração. Deus chamou você para ser ganhador de alma. Eu falei, aleluia. Eu queria ser empresário, irmão, eu queria ter 10 empresas, bandeira Firestone em Belo Horizonte. Diga, meu irmão, se o homem faz os planos, a resposta vem da boca de Deus. Bata as palmas para ele. Não adianta correr, que Deus pega pelo teu tupete. Diga, meu irmão, se não corra, obedeça. O homem pode fazer plano, pode fazer o que você quiser. Deus só te prosperar quando estiver no plano dele, no projeto dele.
É o projeto dele que te prospera, irmão. É a vontade dele que te prospera. É na direção dele que as coisas fluem. É na direção dele que as coisas acontecem. Quando Deus determina, assim ele faz. Mas quando vai no seu eu quero, dessa forma, a irmã grita lá, é o jeito que eu quero, então vai. Tem gente teimoso, né? Tem gente teimosa. Eu quero, tem que ser assim, tem que ser assado. Então vai, minha filha. Ele fala assim, vai com Deus. Aí depois vem cabeça baixa, pastor, tomei a decisão errada. Pastor, me custou isso 5 anos. Pastor, falei, teimosa. Tipo, irmão, assim, a obediência quebra maldições na tua vida. As palmas para ele. Vamos orar. Discernimento do Espírito serve para a área financeira. Discernimento do Espírito serve para a área amorosa. Discernimento do Espírito serve para a área da sua saúde. Discernimento do Espírito serve para o seu bem-estar. O discernir Espírito, quando você tem a comunhão com o Senhor, na palavra dEle, na oração, no jejum, na comunhão, na obediência, as coisas fluem como as águas estão derramando no oceano. Com clareza. Não tem dificuldade, irmãos. O segredo, fala mais uma vez no pé do ouvido da irmã aí, obedecer a Deus. Segundo, leitura da palavra. Oração. E queimar sua carne com jejum. Aleluia. Sacode, irmãos, e fala assim, jejuar está tão difícil, né, irmão? Sim ou não? Quanto você tem dificuldade para jejuar? Faz assim com a mão. Ainda bem que eu achei que era só eu. Todos nós? Como está difícil para jejuar. Irmão, parece que é uma luta do capeta, do inferno, para a gente não jejuar. Eu marquei um exame de sangue, porque faz um check-up uma vez por ano, né? Até a irmã Karina arrumou para mim, a Karina. Fiz 12 horas sem sentir nada o exame de sangue, mas quando vai fazer, é para Deus, dá aquela fome. É ou não é? Parece que o jejum você tem que preparar ele psicologicamente na sua mente, para você falar assim, eu vou entregar amanhã, meia-noite, então amanhã eu vou começar agora e meia-noite eu entrego. Psicologicamente você tem que preparar no espírito para conseguir fazer, senão você não faz o jejum. Segredo. Você fala assim, amanhã eu começo. Digo para irmão assim, amanhã eu começo. Você tem que preparar emocionalmente, espiritualmente, a sua mente para Deus, para começar amanhã, para conseguir cumprir com o Senhor, ou suas 12 horas, ou 10 horas, ou 24, ou 18, eu não sei, conforme você aguenta, conforme você pode fazer, diga amém. Mas tem que queimar a carne, irmão. Amém? Nós temos que orar para a nação brasileira, tem que jejuar, tem que humilhar nos pés da cruz. De repente serão abatidos, diz o Senhor. Quantos lembram? Dá as palmas para o Senhor, já começou já. Dá as palmas para o Senhor, irmão. Começou. Deus é Deus. Não mente, hein? Quando ele fala, porque ele já sabe o começo e o fim e o começo. Deus é Deus, irmão. Deus vai passar limpo esta nação. Pode marcar o dia e a hora de hoje. Deus é Deus. E acima dele não existe nenhum rei, a não ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus de Nazaré. As palmas para ele. Só ele a reverência. Vamos colocar em pé, queridos. Estou sentindo que começou a queda de muitos arrogantes. O Senhor disse tempo atrás também que muitos ministérios também iam tombar. Muitos ministérios iam descer e ser envergonhados. Sabe qual é o problema do ministério? É o seguinte, irmão, quanto mais Deus te dá, mais humilde você tem que andar. A igreja, quanto mais Deus está me honrando, mais humilde eu tenho que andar na presença dele. Olha, não sou eu não, é o Senhor que faz. Mas tem gente que quando Deus começa a usar, já acha que é Ele, esse que é o problema, aí Deus abate. Deus quer que você ande na humildade de espírito, irmão. Amém, queridos? Glória a Deus por isso.